Muito bem. Então, a dinâmica de hoje é o seguinte, conforme eu mandei para vocês na mensagem, né? Hoje é um dia que eu queria ouvir mais vocês, tá bom? E depois a gente vai fazer uma rodada onde vocês vão poder, então, fazer uma síntese da experiência que vocês tiveram até agora, tá bom? E depois dessa rodada, a gente vai falar sobre sonhos lúcidos, tá? Eu vou trazer algumas informações sobre sonhos lúcidos e depois a gente vai fazer a meditação, focada também na história dos sonhos lúcidos. Tá bom? Então, nessa primeira rodada, sim, Rugênia, podem convidar outras pessoas para participar da egrégora, tá bom? Depois eu vou compartilhar o link com vocês, que tem um link específico para vocês poderem compartilhar, tá? Depois eu compartilho com vocês. Então tá, então a gente vai ter essa rodada, depois a gente vai falar sobre sonhos lúcidos e depois, finalmente, a gente vai fazer a meditação, ok? Então, então nesse primeiro momento, eu queria então ouvir de vocês uma síntese, que vocês fizessem uma síntese de vocês, de como é que foi a sua jornada até aqui, ok? Então que você fizesse uma síntese de como é que foi a tua experiência com os sonhos, o que que você percebeu, o que que você descobriu, se você teve algum sonho marcante, alguma coisa que te chamou a atenção, enfim, como é que foi a experiência com a meditação, né? A ideia eu quero ouvir de vocês como é que foi essa experiência até aqui, tá bom? E de forma sintética, né, para a gente poder ouvir todo mundo, tá? Respondendo a essa pergunta, como é que foi essa sua experiência até aqui, né? Como é que foi a tua jornada e, eventualmente, qual foi o benefício que você percebeu, se teve alguma experiência que chamou a atenção com relação aos sonhos, tá bom? Então tá, eu tenho uma sequência aqui, quem que gostaria de começar? Pode abrir o seu som, quem quiser entrar e falar, que aí todo mundo vê e ouve, tá? Quem que gostaria de começar? Tá, pessoal. Boa noite, Pedro, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo. E aí, me conta, faça a sua síntese. Bom, minha síntese foi, assim, foi muito legal trabalhar com sonhos. Eu já eu já estava tentando trabalhar um pouco isso e aí eu consegui, com as meditações eu consegui ativar muito mais isso, mas lembrar com mais clareza e reservar um tempo para eu pensar sobre aquele sonho, para fazer a autoterapia com esses sonhos. Acho que essa parte de refletir sobre os sonhos e fazer isso que eu estou chamando de autoterapia, para mim foi o principal diferencial. Tá. Tinha noites que eu falava assim, não estou a fim de me trabalhar hoje eu estou... Uhum. E aí era uma outra noite, assim, eu dormia mais, e aí daí tinha noite que eu falava assim, não, hoje eu quero trabalhar bastante, quero entender alguma coisa, quero sonhar muito. E aí, assim, era um sonho atrás do outro a noite inteira. Isso foi muito legal mesmo. E teve uns 3, 4 sonhos, assim, teve bastante, mas teve uns 3, 4 principais que foram bem legais, assim, para mim, que eu, inclusive trouxe para minha terapia, tinha vários insights legais. E eu faço uma formação de psicanálise também, né? Uhum. Então, isso foi muito legal para eu treinar um pouco as minhas próprias interpretações, que eu tinha muita dificuldade, aí eu adorava que no Facebook você ia lá e falava, mas por que isso? Mas você percebeu isso? E assim, eu não tinha percebido nada. E aí, os 9 passos me ajudaram muito. Depois que você passou os 9 passos, para mim mudou completamente. Tá. Acho que foi isso também, acho que não quero ser muito longo também. Legal, Pedro. A ideia é justamente essa, né? A gente criar essa intimidade com o campo dos sonhos, né? Que é basicamente criar intimidade com a nossa própria energia, né? E aí, quando isso acontece, né? Quando a gente cria essa intimidade, né? Quando a gente se aproxima, fica mais fácil, né? Então, isso, como hoje você está ainda tendo que colocar vamos dizer, um esforço no sentido de hoje eu vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar, hoje eu não quero trabalhar. Mas com o tempo, isso vai acontecer de uma forma ainda mais natural, mais espontânea e sem muito esforço. Você simplesmente vai sonhar e quando for importante você vai lembrar, né? Mas E aquilo vai... esse esforço também era tipo uns dias que eu não tava afim de me ver, sabe? Assim, eu queria só dormir. Sim, E aí eu sim. falava assim, hoje não. E era interessante como
o meu inconsciente obedecia, assim, muito louco. Exatamente. A gente, quando cria essa relação com o inconsciente, né, ele atua a nosso favor, né? É o que eu sempre digo, né? O sonho é nosso amigo, né? Eles atuam a nosso favor. Se a gente estabelece essa relação, cria esse canal de comunicação, né, e faz essa troca, né, eles respeitam a gente também, né? Quer dizer, vira uma parceria assim muito produtiva, né? E é natural isso também, claro, nem todo dia a gente está afim de ficar olhando para tudo, né? Vamos combinar que, ok, né? Tudo bem, a gente vai no nosso passo, na nossa circunstância, nas nossas condições, né? No nosso ritmo também, né? Então você fez muito bem mesmo vai no seu ritmo. Muito bom. Valeu. Obrigado, Pedro. Valeu. Josane, eu sei que você tem que sair mais cedo, né? Que tem um jogo do seu filho, tem um jogo de tênis, não é isso? Então, se você quiser falar agora, depois você fica mais tranquila para sair, que eu queria muito te ouvir, se estiver por aí. Você tem que abrir o teu áudio aí, peraí. Eu vou abrir aqui. Abrir. Você tem que abrir aí. Deve ter algum lugar aí que você vai clicar ativar som. Vê se não está no mute o teu computador, às vezes o volume está baixo. Não? O que eu poderia fazer daqui eu já fiz, que é ativar o som. O teu volume não está baixo? Vê se o volume do... Não? Está no alto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir uma outra pessoa aí enquanto você vai treinando, tá bom? Achar. Então tá. Quem que gostaria de fazer as tuas sínteses então agora? Quem quiser, entra aí. Olá. Olá? Tá me ouvindo? Eu parei de te ouvir, né? Você tá me ouvindo? Peraí. Eu tô te ouvindo. Tô te Ah, ouvindo. tá. Agora eu te ouço também. Pode falar. Então, foi muito legal esse contato com os sonhos de novo, né? Porque eu já tinha tido essa experiência de anotar os sonhos uma época, Tá. e depois eu tinha me afastado disso, e agora retomei. E o que é legal são os passos que você deu para a gente poder interpretar e decodificar melhor o significado desses sonhos, né? Tá. Eu consegui reparar nos padrões de sonhos, naquela coisa de fazer os tags, né? Taguear os sonhos e tal. Eu comecei a perceber que eu fico repetindo com diferentes roteiros os mesmos temas, né? Variando as formas, mas com conteúdos similares, assim. Então eu sinto que é muito uma fotografia do meu momento atual. Tá. E os sonhos, eles ficam repetindo isso. O que eu não consegui ainda, eu acho, dar um passo para tentar ir além disso, assim, né? De tentar ir para o supraconsciente ou para uns níveis um pouco mais elevados, assim, para conseguir ajudar a resolver as questões que eu estou vivendo. Certo. Então, estou nessa história, assim, acho que é um pouco o retrato da minha experiência. Tá. Então, sobre isso, legal que você ter falado, eu vi que vocês tinham postado hoje no grupo Fábio? Lá, né? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Travou. Não tá ouvindo? Olá. Oi? Tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Graziella por aí? Tá? Não? Sim? Tá? Ok. Tô te ouvindo, Graziella.
Acho que ela travou. Você está ouvindo? Espera aí, gente. Estão me ouvindo agora? Eita. Tecnologia. Tá. Graziela, você está aí? Acho que perdemos a Graziela. Bom, enquanto ela volta aí, eu vou respondendo, tá bom? Vocês colocaram também lá no grupo hoje. E o seguinte, essa história de querer ter sonhos, né? Como ela falou, eu queria ter sonhos mais elevados, sonhos do supraconsciente, sonhos do infraconsciente, sonhos do inconsciente coletivo e tudo mais, né? É claro que a gente sempre está buscando isso. Mas tem duas questões que afetam, digamos assim, a vibração do sonho, né? Uma são questões estruturais e outras são questões, vamos dizer, conjunturais, tá? As questões estruturais, deixa eu tirar essa luz daqui. As questões estruturais têm a ver com o seu perfil biopsíquico, fisioquímico, energético, espiritual, não é? Ou seja, cada um de nós tem um biotipo psicológico e, naturalmente, a gente tem mais ou menos facilidade para lembrar dos sonhos ou para acessar determinados estados de consciência, né? Da mesma forma que algumas pessoas têm uma facilidade melhor para falar línguas, outras têm uma memória melhor, outras têm mais criatividade, outras têm mais facilidade para acessar algum outro tipo de experiência, não é? Também com sonhos acontece isso, né? E com sonhos e com a nossa facilidade de acessar, vamos dizer, estados mais sofisticados de consciência, não é? Então, tem essas questões estruturais que são inatas, porém, mesmo que a gente não tenha uma habilidade inata, esse espectro de experiências da consciência está disponível para todos nós. Ou seja, todos nós temos todas as condições para acessar essas informações em todas as dimensões, em todas as frequências. Todos nós temos condições de termos sonhos, sonhos lúcidos, viagens astrais, experiências de ampliação de consciência. Isso está acessível, isso é natural do ser humano. Isso está disponível para todos nós. Porém, como eu falei, algumas pessoas, estruturalmente, em função do seu perfil psicoenergético, têm uma facilidade maior para isso do que outras, tá? Mas o acesso é geral para todas as pessoas, ok? E é um processo, inclusive, natural, né? Mas também tem outros elementos que influenciam, que não são estruturais, que são conjunturais, não é? São situações que têm a ver com o teu momento presente, com o que você está vivenciando na tua vida, com o teu estado energético, com o seu estado emocional, com as suas condições no presente momento, com o estágio de vida que você está no momento, com os desafios que você está enfrentando. Tem a ver também com o seu roteiro e com o teu projeto de vida de longo prazo. Enfim, tem uma série de variáveis que afetam vamos dizer, a qualidade energética do nosso momento, né? E isso se manifesta no maior ou menor acesso a esses estados mais sofisticados, estados ampliados de consciência. Por exemplo, quem de vocês leu aquele meu livro Hiper? Lá eu relato durante uma fase, foram uns 4 anos mais ou menos, onde eu tive um processo natural de expansão de consciência, de abertura, de fortalecimento dessa conexão, e eu tinha uma experiências que a gente chama de experiências fora do corpo, né, experiências de projeção da consciência ou viagem astral, quase todas as noites espontaneamente. E foi um período assim de uma transformação radical até que virou o livro, né? Isso aconteceu espontaneamente naquela fase daquela vida, por um propósito que depois, na hora, até não entendia qual é, mas depois eu vim entender qual era esse propósito, não é? Que era justamente que eu tivesse... Foram aulas que eu fui tendo, né? Foi um propósito didático. Foi antes de eu começar a escrever o Holoplex, então eu tive todas aquelas experiências para me confirmarem coisas que eu já acreditava, coisas que eu estudava, coisas que eu pesquisava, né? Então fui tendo experiências que comprovaram a teoria, digamos assim, na prática, né? E a partir dessas experiências eu fiquei muito mais à vontade de falar sobre isso, até hoje, inclusive, porque sempre uso a experiência que eu tive como o balizador, né? Vamos dizer assim, o avalista daquilo que eu estou falando. Muito bem, eu tive aquilo durante uns 4 anos, e depois aquilo se fechou, naturalmente.
né? Por mais que existam técnicas e práticas para ter viagem astral, para ter projeção da consciência, estados de ampliação da consciência, eu nunca mais tive, recentemente, aquele um período canal tão aberto como naquele período, né? Então assim, a gente tem fases da vida, né? Eu também já até perguntei para os meus guias, mas por que isso acontece, né? Por que abriu e depois fechou, né? E aí eles falaram, não, fechou porque você já teve todas as aulas que você tinha que ter, você já teve todas as experiências didáticas que você já tinha que ter, agora é o momento de você estar mais no mundo terreno, digamos assim, realizando as coisas por aí. Não é? Enfim, tudo isso para dizer o quê? Que tem fases da vida que os nossos canais se abrem espontaneamente e fases da vida que eles se fecham. Como o Pedro falou, tem dias que a gente está mais aberto e disponível para se trabalhar, né? E tem dias que a gente está resolvendo coisas da nossa vida e não está tão disponível, tão aberto, tá? Então isso é um processo natural, normal. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, mas está disponível para todos e todas, tá bom? É por isso que a gente treina. É por isso que a gente faz a meditação, porque a meditação, não só essa meditação, todas as meditações e outras práticas psicoespirituais que a gente faz, todas elas aumentam a probabilidade da gente acessar esses campos mais sutis, né? Vocês lembram daquele diagrama do ovo que eu mostrei, não é? Quando a gente faz a meditação, a gente dá uma limpada no nosso campo. E aí, como o nosso campo está limpo, a gente não precisa usar o sonho para fazer essa limpeza, porque a gente já fez a limpeza com a meditação. Então, o sonho pode ser usado, né, para trabalhar questões outras. Agora, se o nosso campo às vezes está muito poluído, os sonhos vão trabalhar no primeiro momento para despoluir, para desintoxicar o nosso sistema multidimensional. Entendeu? Então ele fica lá trabalhando. E hoje em dia a gente tem muito estímulo, né? Muito ruído, a gente é bombardeado por todos os lados com uma quantidade absurda de informação, de energia e etc. Não é? Então o nosso campo, campo mental, né, fica carregado com todos esses elementos. E aí o que acaba acontecendo é que nos sonhos, né, que a gente poderia estar usando para coisas até outras, tem que fazer essa faxina básica, essa equalização básica, esse busca desse equilíbrio, né, dessa homeostase do nosso organismo, fazendo essa desintoxicação do sistema, não é? Então, quanto mais clean estiver o nosso sistema energético, quanto mais clean estiver a nossa mente, quanto mais clean estiver o nosso corpo, quanto mais sincronizado nossos chakras, não é? Quanto mais a gente prepara para ir dormir e cria um campo para dormir bem, né? Cuida da qualidade do nosso sono, a gente aumenta exponencialmente a probabilidade de termos sonhos, vamos dizer, mais iluminados, né? Sonhos que vêm do supraconsciente, sonho do infraconsciente. Agora, Graziela, eu suspeito que você deve ter sim esses sonhos. Aliás, eu suspeito que todos vocês devem ter esses sonhos, que é possível e provável que muitas vezes vocês não identifiquem, porque isso acontece também. Às vezes ele é um sonho super incrível, mas às vezes a gente não identifica, ou às vezes a gente esquece, né? Então muitas vezes da noite você pode estar tendo sonhos incríveis, experiências fantásticas, porém você pode ou estar esquecendo ou não estar identificando, tá bom? Muito bem. Quem mais quer fazer a sua síntese? Hey, Hello. Eu. Quem fala? Gabi, tá me vendo? Oi, Gabi. Tudo bom? Tudo. Tá dando para me ver, eu me ouvir? Não estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Mas pode falar. Bom, então tudo bem. O vídeo tá ligado? Tá. Ah, tá. Ó, vou tirar e vou ligar de novo. Tá bom. Tá rolando ou não? Alô? Alô, além. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Mas tudo bem. Bom, tudo bem. Então fica Agora no... sim. Pronto. Pronto. Hello, it's me. Então, eu tô já na empreitada do sonho já faz um tempinho, mas curiosamente eu tô na fase do não lembrar os sonhos, né? Eu tava brigando um pouco com isso e resolvi relaxar porque eu entendi que ou era sei lá, um bloqueio ou era algo que eu não queria ver e eu dei uma desencanada. Aí quando eu comecei a fazer o processo do Dream Master, foi interessante porque parece que foi um gradual, assim, sabe?
Então, a primeira semana, pareciam sonhos que pareciam mais bobos, que eu não conseguia entender muito, mas que eu fui anotando. E assim, eu fui sentindo muita coisa no meu corpo, né? O corpo vibrando, as mãos formigando, o céu da boca, nariz coçando. Foi muito doido isso. Parecia que a parte que você falava das ondas que vem do pé para a cabeça, o meu corpo parecia tremer bastante. Aí depois, na segunda semana, parece que o corpo deu uma sossegada, mas eu começava a ficar agitada antes de dormir. E foi muito doido isso, que assim, eu falava, não, vou dormir antes da meia-noite. Quem disse que eu conseguia dormir antes da meia-noite? Quando eu ia ver, já eram quase 1h30 da manhã e o corpo não sossegava. Aí eu começava a ouvir você, não dava tempo nem de chegar no pé, eu já tinha capotado, dormido, mas eu acordava com fone de ouvido, assim, que provavelmente foi até o fim. E aí eu comecei a ter uns sonhos muito curtos, mas assim, muito significativos. E eu fui anotando e assim, eu acordava meio impactada. E aí, nessa última semana, eu até conversei com você sobre isso, eu tive uns sonhos iniciáticos, assim. Eu não lembrei de nada, eu não conseguia nem acabar de ouvir, relaxo o olho, eu já tinha dormido. Não consegui fazer edição de nenhum sonho. Eu fiz propositalmente depois em outros momentos, assim, à noite não rola. Eu tenho que, durante o dia, ficar sentada, fazer isso sentadinha, assim, não antes de dormir, senão eu não consigo editar, porque eu durmo. Mas eu tive 2 sonhos muito iniciáticos, assim, que me validaram essas últimas 3 semanas, que eu senti que eu aprendi coisas, assim, me passaram informações, sabe? E eu fui dar um curso esse final de semana e foi muito interessante, porque eu estava lá falando no meio do curso, tipo, eu não tinha entendido algumas coisas no meio do curso, veio assim, ó, eu falei, nossa, que doido, meu, foi muito legal. Então, assim, o que você falou, parecia que não era nada, que são sonhos que são nada, você sonha com uma pequena coisa, de repente, no meio do curso que eu estava dando, juntou um negócio assim, fez um sync total, fez tum, 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 tum. Então, foi muito impressionante, assim, que eu estava meio, que saco, não estou tendo 1000 sonhos, não estou lembrando de nada, bolha de sabão, né? Aquela coisa que alguém comentou que parecia que é um pincel que passa, que você não lembra. E, de repente, foi uma frase que uma pessoa falou no meio do curso, que todos os pequenos sonhos que eu tive, que foram sonhos muito curtos no total, né? Eles se juntaram, fizeram um sentidão, assim, e foi bacana. Aí, assim, eu tô a fim de começar tudo de novo, sabe? Começar o 5.1, 5.2, tudo de novo. Começar a fazer, porque foram, efetivamente, esse último mês, como eu tinha esse processo do trabalho, eu não estava conseguindo me concentrar da forma que eu queria. Eu acho que agora que tudo passou, acho que essa semana eu quero começar do zero para ver o que acontece, sabe? Então, eu estou bem feliz que aconteceu esse processo. Né? E foi isso. Muito obrigada, Fábio Novo. Tá. Bom, sobre a meditação, é bom você ter falado isso, Gabi. É o seguinte, inclusive hoje, né? Bom, vocês já receberam o link das 4 meditações, né? E tem a 1, 2 e 3, um é para lembrar, outro é para começar a observar, e o terceiro é para, né, que a gente liberou na semana passada, é para editar os sonhos. E tem o Think Dream Zero, né? Que é esse que vocês vão ter também, tem acesso, já tem o link lá para baixar, né? O Think Dream Zero, ele só tem o quê? Ele tem a trilha e as frequências, mas ele não tem a guiança, não tem a minha voz guiando. Ou seja, vocês podem usar esse zero para vocês fazerem as suas próprias práticas, as suas edições de sonho, as suas meditações, usando a música, né, e as frequências como guia. Tá? Amanhã no grupo eu vou colocar lá a Sync Zero, inclusive o momento em que começam as frequências a ficar mais profundas, em que momento você chega na frequência teta, né? Porque a ideia é que vocês façam a edição dos sonhos, ou o diálogo com os personagens, ou o diálogo com uma pessoa que já faleceu, ou explorar outras dimensões, ou sei lá, o que você quiser fazer com os sonhos, o ideal é fazer quando você está naquela frequência teta. Então amanhã eu vou passar para vocês exatamente em que minutos acontecem essa frequência, né?
que aí vocês usam a meditação de fundo e fazem as suas próprias edições, no seu próprio ritmo, do seu próprio jeito, não é? Então vocês têm ela para usar. E quando vocês quiserem usar as outras, vocês obviamente podem usar sempre que quiserem também, né? Ah, hoje eu quero focar em lembrar, hoje eu quero focar só em observar um sonho, hoje eu quero treinar mais a edição e quero fazer o relaxamento, e aí usam, tá? Então a ideia é que vocês tenham essas 4 meditações para usarem nas situações que vocês quiserem. Tá bom? Muito bom. Quem mais? A Laís está falando aqui, o Sync Dreams tá, pode deixar, pessoal. Amanhã eu coloco o Sync Dreams 0 lá no grupo, tá bom? Eu coloco o link lá amanhã. Oi, Fábio. Oi? Ah, ela conseguiu. Rosane, conseguiu? Consegui. Opa. Mas eu não estou no Tá. não. Posso dar um lugar para alguém. Ah, tá bom. Nossa, Tá. que céu lindo, que esse fundo tá ótimo. Esse é um sonho. É meu sonho. É seu sonho, né? Primeiro, queria agradecer o curso e um oi para todo mundo. Fábio, eu já estou nesse processo de sonhos há muito tempo, né? Inclusive, junto com o budismo tibetano, a gente trabalha muito com mas eu tenho os meus arquétipos, né? Que são, né, o cabelo, o carro, a montanha. Mas eu acho assim, o que acontece comigo? Às vezes eu não consigo ver ou ouvir a mensagem. Uhum. E aí eu preciso de um terapeuta que me ajude. Uhum. Mas eu sinto que com o passar dos meses, anos, eu vou começando a entender qual é a mensagem, intuitivamente. Né? Tem um lado prático e tem um lado intuitivo, aí a gente vai aprendendo, né? Tendo essa lição. Na última noite eu tive um sonho que o mestre, todo de branco, chegou para mim, me deu uma flor de 3 pétalas, branca também, e falou que eu tinha que aquecer meu coração. Aí hoje eu fui no médico tibetano e falou que o meu coração está indo, está com muito vento. Eu preciso limpar esse vento e aquecer ele. Então, assim, o tempo inteiro eu estou conectada e está ali. Uhum. A minha pergunta assim, esse é o processo. A meditação é muito boa, tanto que eu ouvi você na primeira aula, meditei e já sonhei com o castelo do sonho. Né? Vai direto. Uhum. Então, assim, eu sinto que eu trabalho o canal, mas o canal para sonho, mas para minha vida continua uma loucura. O que eu quero entender. E como o Pedro falou, né, que às vezes você quer desligar, não, vou desligar aqui um pouquinho o sonho para eu poder entender a vida. Então, acho que essa é a pergunta. É um caminhar, né? É um processo. É por aí, Josane. É um processo mesmo, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: chega um momento, o Pedro falou da autoterapia, né? Que eu sempre digo isso também, né? Que trabalhar com sonhos é uma autoterapia, né? É claro que um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista ou alguém que você trabalhe sempre ajuda, né? É legal realmente a gente ter esse olhar de fora, porque muitas vezes a gente tem alguns pontos cegos, né? Coisas que a gente não percebe às vezes, né? Então é muito comum assim, eu como leio muitos sonhos, né? Tem coisas que eu vejo e falo, não, mas isso está muito óbvio, mas não é possível que você não está vendo. E aí eu falo, mas é isso. Eu falo, é verdade, estava óbvio, estava não sei o quê, né? Mas isso acontece com os meus próprios sonhos também. Às vezes eu olho, depois que eu saco, eu falo, nossa, mas estava tão óbvio, como é que eu não percebi antes, né? Mas enfim, é um treino, é um processo, não é? A gente vai sacando a história dos sonhos, né? Por isso que tem aquelas 9 perguntas, né? Primeira coisa, qual é a emoção central? Né? Grande parte do nosso sonho, o tracking dos sonhos é emoção. Qual é a emoção sua lá dentro do sonho? Isso aí só você já tem uma bela história, não é? E depois tem um treino de entender os roteiros ali, os conflitos, né? As multiplicidades, enfim. Então, isso, conforme a gente vai fazendo,
além de ser divertido, vai ficando realmente mais fácil de sacar, porque a gente vai percebendo que o roteirista dos nossos... A gente vai sacando qual que é a do roteirista dos nossos sonhos, entendeu? A gente vai sacando o roteirista. O roteirista, ele sempre usa esses truquezinhos aqui, quando ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo, né? As imagens começam a se repetir, você percebe que aquilo é um padrão, que está conectado, então você vai entendendo os arquétipos, a linguagem dos seus sonhos, né? Os símbolos que o teu roteirista usa para se comunicar, para se expressar. Não é? Então, é treino mesmo, vai fazendo. E tem uma coisa muito importante também com os sonhos que eu não falei. Tudo isso que a gente estuda, pesquisa, treina com relação a sonhos, isso adquire isso se potencializa imensamente quando a gente coloca em prática as mensagens que a gente recebe nos sonhos. Porque muitas vezes o que acontece? A gente recebe um monte de dica, um monte de mensagem, mas a gente não valida. Então o sonho fica dizendo para a gente, muitas vezes sonhos repetitivos, né? Ele fica dizendo, olha, você precisa cuidar mais da sua alimentação, isso aqui não está legal, sua alimentação, sei lá, ele fica dizendo qualquer coisa, alguma mensagem qualquer que ele fica te passando. E se você não muda a sua alimentação, se você não ouve, não é? Ele muitas vezes para de dar essa informação, né? Ou começa a dar essa informação de forma mais radical, entendeu? Mas quando a gente absorve e implementa aquilo que é o propósito final dos sonhos, é mudar e melhorar a nossa vida, não é? Tudo isso se exponencializa. A nossa compreensão, a nossa conexão com eles, as mensagens, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu observo o que acontece nos meus sonhos. Como eu trabalho constantemente com eles, o tempo todo, não é? Nesse sentido de entender, decupar, processar, interpretar, decodificar e integrar na minha vida, e eu realmente ouço o que os sonhos me dizem, né? Eu já viajei para lugares porque eu tive um sonho que falou, vá para esse lugar. Eu nem sabia por que eu tinha que ir, eu fui. E sempre tem um propósito que muitas vezes depois eu compreendo. Não é? Então, quando a gente começa a alimentar e implementar na nossa vida o sonho, as mensagens deles, né? Fica mais fácil para a gente compreender. Tá? E quanto mais organizada a nossa mente, né? Quanto mais estruturada a nossa mente, quanto menos caótica a nossa mente, mais simples ficam os sonhos. Porque muitas vezes os sonhos são muito caóticos, né? Porque nossa mente está caótica. Então ele é um reflexo direto, não é? Então, também tem isso, né? Conforme a gente vai fazendo trabalhos de meditação, de alinhamento, de relaxamento, de harmonização, né? Os sonhos eles vão ficando muito mais simples de entender também, né? Muito mais simples. Porque aí ele vai mais direto ao ponto, né? Mas, óbvio, e tudo isso que estou falando é um processo, eu quero mostrar para vocês o espectro amplo, né? E que com o tempo vocês vão construindo e vão chegando lá. Ok? Valeu, beleza. Muito bom. Next. Posso ser eu. Eduardo, vamos lá. Nosso sonhador mor. Eu tive no final da aula passada, quando você deu para gente editar um sonho, né, que a gente tinha feito, eu fiz perfeitamente. Me resolveu uma questão que estava pendurada fazia um tempo. Eu tinha um sonho que eu tive, né? Eu ressonhei e mudei o sonho. Aí eu fiz ele, na verdade, eu fiz durante a semana de novo. Então eu fiz 2 edições dele e desatou um nó. Eu sinto que mudou a minha energia naquele pacote. Então, a minha pergunta quer dizer, a gente pode trabalhar, a gente vai acabar entrando no estado hipnagógico através dos sons, né, da meditação, mesmo durante o dia? Quer dizer, a gente entra nesse estado hipnagógico onde a gente pode editar os sonhos, a gente não precisa ficar no lusco-fusco do próprio sonho real, né? Essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça. A gente pode manipular sonhos também ao longo do dia, que nem aconteceu comigo aqui. Bom, deixa eu responder essa pergunta primeiro. Sim, a gente pode
Isso acontece, eu faço isso bastante, inclusive, embora eu acho que no início é melhor usar o Andaime, né, a plataforma da meditação, né, para treinar, vocês treinarem a fazer essa edição. Porque a meditação é uma plataforma, então ela vai dar um apoio, um suporte para você fazer aquela edição, né, daquele padrão, daquele trauma, daquela questão, daquela emoção no sonho, de uma forma mais estruturada, né? E a questão é que nem aprender a dirigir, né? No começo você fica pensando certinho, depois a gente faz mais fácil. Mas sim, num estágio depois de bastante treino, muitas vezes eu faço isso de olho aberto, inclusive, e edito um sonho de olho aberto. Lembrei do sonho, entendi o que era, ou posso fechar o olho, posso fazer até de olho aberto, energeticamente já processo isso, porque é um trabalho energético, tá? Isso é possível, mas eu recomendo que vocês façam no momento usando a meditação, né, e usando aquela plataforma para solidificar esse aprendizado, né, e para garantir que ele aconteça de uma forma mais estruturada, tá? Respondi a tua pergunta? Respondeu. Então, mas você me abriu outra. Quer dizer que, porque, por exemplo, hoje em dia eu uso a meditação no meu cotidiano. Eu medito minutos, não importa onde eu estou, eu acesso a meditação e eu mudo o meu humor, eu mudo uma dor que está me incomodando, uma indigestão, eu mudo ela. Isso eu já faço faz muito tempo. Então, quer dizer que dessa mesma forma a gente pode editar sonhos, fazendo um paralelo entre essas curtas meditações? Sim. Oba. Você pode fechar os olhos rapidinho, entendeu? Ir lá no sonho e mudar, se for o caso. Que é exatamente isso que eu estava dizendo. Entendi. Fazer, tá? Mas eu quero deixar clara a recomendação aqui, no princípio, tá? Usa a meditação para ficar mais fácil e garantir. Tá bom? Entendi. Então, para mim, o processo todo foi muito cheio de altos e baixos. Eu tentei fazer a meditação todas as noites, nem sempre foi possível, mas eu tentei. E não tem para mim não tem padrão. Para mim tem dia que eu sonho. Agora, é uma pergunta, Fábio, em relação à emoção, porque eu tenho o hábito de acordar no meio da madrugada para anotar o sonho, porque eu não consigo. São vários sonhos ao longo da noite e eu não consigo, né, anotar tudo de manhã. Então eu acordo no meio da madrugada, e aí eu acho que a emoção tem que ser colocada, não que tem que ser, mas o ideal é que fosse colocada naquele momento que você anota ele, né, mesmo no meio da madruga, que tá tudo muito, né? Se você conseguir, é melhor. Já coloca lá, raiva, alegria, tristeza, angústia, depressão, sei lá. Se você já conseguir, no meio da noite, colocar o máximo de informação, ótimo, coloca. Tá bom. Era isso. Depois eu queria conversar com você provavelmente sobre o sonho que eu tive, que eu postei, que é um sonho que eu nem sei o que é aquilo. Você falou que deixa você tentar. Aquele lá tá fácil, hein? Aquele lá tá? Aquilo ali tá fácil, hein? Mas aí eu vou te falar, vou te adiantar porque é simples. Você teve um sonho lá, super bonito, inclusive, que você pôs lá no grupo, não é? Que tinha você apontando para o céu, mostrando as estrelas, as constelações, não é? Que tinha, acho que um seu amigo mais novo que não entendia nada, que não sabia, que não conhecia de nada, né? Então, essa é a questão central que eu quis te chamar a atenção, tá? Tem um lado conectado com o céu, com as estrelas, com as constelações, super conectado, hiper conectado, acessando coisas, se guiando pelas constelações estelares, entendeu? E tem um aspecto, né, que apareceu ali, pode ser talvez até uma subpersonalidade, que está meio desligado disso tudo, ou que está meio desconectado disso tudo, que não sabe de nada disso. Então, a questão seria, numa edição, por exemplo, como é que você pega o aspecto seu que tem essa conexão e ajuda esse que está desconectado a educá-lo, a se conectar, entendeu? Porque aí você cria uma aliança entre eles. Então, essa seria o exercício de edição para você nesse sonho. Então, muitas vezes, quando a gente tem nos sonhos elementos, tá? Isso vale para todos vocês, que você percebe que são partes suas que estão desconectadas entre si, mas que são partes suas, né? Esse é um trabalho que a gente faz naquele workshop de síntese, a gente faz justamente isso, né? A gente mapeia as nossas subpersonalidades, né? Depois integra elas. Então você pode fazer isso também no sonho. Como?
quando você for voltar lá na edição do sonho, você cria uma situação, um ambiente, uma condição para integrar todas essas suas partes. Às vezes tem uma parte que está deprimida, às vezes tem uma parte que está doente, ou tem uma parte que está lá muito desconectada, não é? Ou tem uma outra parte que está, sei lá, super iluminada. E ok, como é que se reúne todos eles e forma um time, entendeu? Forma um time que joga para uma mesma causa, que é você, a tua vida, a tua evolução, o teu desenvolvimento. Então a gente sempre busca a harmonia interna, né? A homeostase, o equilíbrio interno das subpersonalidades. E quando elas aparecem no sonho, quando você for editar, faça essa lição, né? Você pode dialogar com essa parte que está offline, que está mais desligada, né? Você pode colocar as duas partes para conversarem entre si, né? Você pode fazer de várias formas diferentes, tá? Mas aí eu vou só te fazer aquela pergunta básica, depois eu passo para o resto, que eu acho que interessa para todo mundo. Como se identifica quando é uma subpersonalidade e quando não é, né? Tudo bem, mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você não tenha certeza se é uma subpersonalidade ou não, apareceu ali no sonho um elemento seu que está, vamos dizer, mais desconectado, ok? Certo. Então, o que você pode voltar lá, você pode interagir com esse elemento, você pode conversar com ele, você pode dialogar e perguntar o que ele quer, inclusive, né? E se realmente você pode ajudar ele no processo dele. E, de certa forma, o teu sonho era isso, né? Porque um estava mostrando o céu, você estava tentando mostrar o céu e as coisas todas para o outro, né? E o outro estava meio assim, né? Então, é como se tivesse realmente um lado seu educando um outro lado seu. Mesmo que você não saiba se é subpersonalidade ou não, não tem problema. Trabalha com aquela parte, com aquele fragmento. Ok? É uma energia sua que está lá. Tá. Legal. Mal não faz. Bacana. Obrigado. Não, mal não faz. Com certeza não. Muito bem. Quem mais? Quem quer fazer a tua síntese aí? Posso falar? Posso falar? Pode. Aline? Oi, Aline. Oi. Bom, para mim tem sido muito interessante porque os 9 passos me ajudaram muito ao momento que eu ia respondendo, eu já ia montando um quebra-cabeça na minha mente e as coisas já iam se realocando. Então, para responder, parecia que eu já estava intervindo no sonho. Foi muito interessante isso. E na última vez que você conduziu a meditação, né, da último encontro que a gente teve, quando você começou a falar, eu fui para um lugar que tinha muitas geometrias, muitas formas, e isso acontece bastante. E eu pude entender naquele momento um sonho que eu tinha tido fazia uns 20 dias, que eu estava num estado assim, entrando no sono, e aí vinham uns seres e me traziam uma flor da vida e me diziam para eu semear ali um projeto meu, que era para eu colocar ali. E eu plantava essa semente na sementeira da vida ali. E aí, no momento que eu comecei a entrar em contato com essas geometrias do meu sonho e da meditação que você estava conduzindo, eu pude compreender uma série de coisas. Então, foi muito interessante, muito interessante. Eu escrevi bastante sobre isso, esse projeto, e tá tudo super rolando. Então, tem uma sincronicidade na vida muito importante acontecendo também. Tá bem legal. Que maravilha, hein, Aline? Esse é daqueles sonhos de supraconsciente mesmo, né? Porque você sabe que a matriz da nossa consciência ela é programada, né? Ela se codifica numa linguagem tripla, né? Que é som, luz e geometria, né? Som, luz e geometria é a linguagem da matriz, da holomatriz, né? da nossa consciência, né? Então, a geometria é uma linguagem realmente importante de comunicação, né? E de síntese, né? Porque os símbolos, né, e os símbolos geométricos, eles sintetizam nele não só energia, como conhecimento, né? Então você vai abrindo aquilo, então muitas vezes você recebe um símbolo, né?
e aquele símbolo é um símbolo de cura, às vezes, né? É um símbolo que só de entrar em contato com ele te abre, é um símbolo password, por exemplo, que é um portal de acesso a algum tipo de sistema de informação, de conhecimento, né? Então, bacana, hein? Que legal. E que legal que você alimentou isso, né? Que foi lá e plantou na sementeira, né? Foi muito interessante, porque eu fui sendo conduzida e foi magnífico, porque isso no dia seguinte já rolou muito, assim, uma fluência incrível, está rolando ainda, é muito incrível, é muito grande, né? E você falou no início da nossa reunião, né, que você conhece uma pessoa daqui de São Carlos, né? É a Lila. É uma grande amiga também, né? Sério? É mesmo? Manda um Tem beijo. algumas outras pessoas também que te conhecem, que é a Prema e o Mukti, não sei se você vai lembrar deles. Claro, conheço sim. E Nossa. eu toco bastante gongo, já comprei uns gongos muito legais. Beleza. Então, assim, esse ambiente de vibração e de geometrias é muito a minha praia, assim, eu gosto muito. Então tá. É bem legal. Muita gratidão por estar, né, possibilitando toda essa interação de tudo isso aí através, né, desse grupo. Obrigada. Eu que agradeço você ter participado. Manda um beijão para Lila, minha querida, assim, de muitos anos, assim. Olha só, você falou uma coisa, acho que alguém mais falou antes também, que escapou e eu quero falar, que é o seguinte. Você falou que lembrou de um sonho, né, de 20 dias atrás, né? E alguém comentou que durante o dia, não sei, não, foi a Gabi que comentou que durante o curso dela no fim de semana, ela lembrou de alguma coisa dos sonhos, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante de quando acontecer, tá? Às vezes vocês não lembram do sonho, mas aí você está tomando café da manhã, ou às vezes você está no almoço, ou às vezes você está no metrô, ou alguém fala alguma coisa, você ouve uma música, ou você abre um livro e de repente do nada você fala, nossa, lembrei do sonho. Isso é muito importante quando acontecer, tá? Por quê? Não só pelo você ter lembrado do sonho, né? Mas porque aquele momento em que você lembra o que tiver acontecido naquele momento tem uma conexão direta com aquele sonho, entendeu? Então é muito, eu acho que em algum lugar eu já falei isso, eu não sei, acho que no livro eu acho que eu falo disso. Quando você lembrar do sonho durante o dia, presta atenção, o que você está fazendo naquele momento? Qual foi o gatilho que disparou aquela lembrança do sonho? Obviamente, se puder escrever o sonho, fazer todo o trabalho com o sonho também, mas principalmente prestar atenção. Nossa, foi na hora que ela foi tirar um expresso naquela máquina ali, eu lembrei do sonho, e eu lembrei que o sonho tinha a ver com café, e aí eu lembrei que no sonho eu estava muito agitado, sei lá, entendeu? Então você percebe que tem uma conexão da vida. E o que a gente quer fazer é justamente isso. Perceber que a realidade, ela as pessoas costumam dizer, não, aquilo é sonho e isso é realidade. Eu costumo dizer, tudo é realidade, porque a realidade é multidimensional. Então as coisas acontecem em tempos e espaços diferentes, mas tudo é realidade. E quando tem esse encontro dessas múltiplas realidades, que tem às vezes é um déjà vu, às vezes é uma lembrança do sonho durante o dia, é um ponto de conexão entre essas dimensões, entendeu? Então, aquele elemento ali que foi o gatilho, que disparou essa conexão da lembrança do sonho com o que você está vivenciando ali, tem uma informação ali que te interessa. Então, olha e vê o que está acontecendo ali, porque provavelmente tem uma conexão direta com a mensagem do teu sonho. Tá bom? Legal, Aline. Obrigado pela sua partilha. Muito bem. Next. Posso falar? É Isa. Pode ir. Hello, Isa. Boa noite. Boa noite para todos. Bom, só deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão vendo a imagem da Isa aí, né? No centro, quando ela está falando? Então, ok. Tá bom. Tá. Então, eu acredito que eu ainda estou um pouco engatinhando nessa questão dos sonhos, mas eu queria compartilhar porque eu percebo que durante o período do curso eu tive assim um progresso que foi significativo. Então eu não estou tão desenvolvida, mas foi bem legal. A primeira coisa bem importante, eu acho, foi
com relação à qualidade do meu sonho. Então, isso melhorou incrivelmente. E daí, no sábado, aconteceu uma coisa muito bacana que prova isso, né? Eu fui numa festa e cheguei tarde. Então, na hora que eu cheguei, falei assim, estou muito cansada, eu não vou meditar. Deitei e dormi. No meio da noite, eu acordei e falei assim, eu não estou dormindo legal. Vou colocar a meditação, mesmo que eu não esteja acordada, a meditação me leva para um lugar, um sonho mais profundo e mais restaurador. Então, eu acordei, pus a meditação e voltei a dormir para poder entrar nesse nível de sonho que é mais adequado e mais restaurador e não sei, que propicia também um descanso maior e um número de sonhos maior também, né? Também eu percebi que às vezes eu acordava no meio da noite e tinha preguiça de escrever e falava, não, eu vou ficar aqui lembrando do sonho, porque de manhã, quando eu acordar, eu vou recordar. E não escrevia. E de manhã eu acordava e é uma bolha de sabão mesmo, né? No minuto que eu abri o olho, tudo tinha desvanecido da mente. E então eu comecei a me policiar para acordar e eu percebi que para mim é mais fácil escrever no celular, então eu pego o celular, que daí eu não tenho que acender a luz, não tenho que nada, já escrevo. E também eu percebi uma outra coisa que é assim, eu escrevo o sonho do último acontecimento para o primeiro. Da coisa que aconteceu por último, e daí eu vou descrevendo o sonho, mas num sentido retroativo. Não começo lá do começo do sonho e venho até o final. Isso também me chamou bastante atenção, porque eu não tinha percebido isso. Estilo e à japonês. medida... Oi? Fala. Estilo japonês. E estilo um pouco isso que você faz a gente fazer, né? No dia. Não tem essa coisa de pensar no dia, na última coisa que aconteceu e até o horário de acordar e depois volta. Eu tenho escrito o sonho na última coisa que aconteceu até a mais distante. E isso também me deixou assim bastante impressionada. Mas quando eu leio o sonho, ele tem uma... Eu não preciso inverter ele, sabe? Ele tem uma compreensão lá. Me parece uma coisa interessante. Mas estou gostando muito, gosto muito dos sons. Os sons me levam para um lugar bem interessante. Adorei ouvir a entrevista com o Sucupira, foi bem bacana. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista, porque é muito, muito interessante. E só uma coisa, eu acabei de voltar da Austrália e eu trouxe um coche da Austrália, que é um instrumento que ele usa nos primeiros instantes da meditação, por acaso, né? Nossa. E foi um instrumento que eu conheci lá e que me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, tem que levar isso para o Brasil. E quando comecei a ouvir a meditação, eu já tinha percebido que é o mesmo ruído, né? É uma espécie de um sino com várias varetinhas dentro, e daí tem uma bolinha que vai batendo em tudo e faz um ruído assim bem angelical, né? É muito legal. Então, bom, era isso, mas estou aqui treinando e batalhando para poder ampliar aí também o meu espectro de experiências com sonhos. Está sendo bem legal, bem bacana mesmo. Muito gratidão mesmo, e gratidão pelo grupo, porque as partilhas são muito interessantes. Às vezes eu falo assim, gente, que sonho é esse? Das pessoas têm uns sonhos muito legais que me incentivam e me inspiram também, né? Então, é bem bacana tudo isso. Bem legal, Isa. Essa história da gente acordar no meio da noite e meditar, assim, você sabe que é uma das técnicas masters, né? É isso. Especialmente por volta das 4:30 da manhã,
que energeticamente, em todos os sentidos, é um dos melhores momentos que tem para a gente meditar, né? Então, se algum dia você quiser fazer essa experiência, um dia que você estiver bem animado, sei lá, estiver com tempo, se programa para fazer isso, para acordar 4h30 da manhã, né? Senta, né? Porque se você fizer deitado, você vai dormir rapidamente, né? Ou às vezes levanta, toma um copo d'água e tal, acorda mesmo, e aí volta e faz a meditação. Você vai ver que a qualidade dos sonhos que você vai ter, né? Que o sonho REM nessa segunda parte da noite, né? Eles são maiores, né? Então, por isso que a gente lembra mais desses sonhos no começo da manhã, não é? Então, você vai fazendo essa meditação no meio da noite, você vai criar um estado de qualidade de sonhos que, assim, é infinitamente mais sofisticado. Você percebe claramente a qualidade da energia dos sonhos, né? Quando você faz isso. Quando eu quero investigar alguma coisa, eu faço isso. Eu acordo, faço a meditação, né? E aí volto a dormir, faço aquela indução, inclusive, para ter sonhos lúcidos. O último sonho lúcido que eu tive foi exatamente assim. Daqui a pouco a gente vai falar de sonhos lúcidos, eu vou contar essa história para vocês. Muito bom. Quem mais? Quem tá Posso mais... eu? Mariana? Sim, Mariana. Boa noite. Boa noite a todos. Então, eu acho que assim, eu evoluí bastante na questão dos sonhos. Eu sinto que eu consigo traduzir bem, mas não todos os sonhos. Eu acho que tem alguns que você olha, você fala, batata, esse aqui eu já sei, é isso, isso, isso e isso. Agora, tem outros sonhos que é muito difícil traduzir. Assim, acho que vai ser o tempo, o treino e as meditações mesmo que vai me trazer essa clareza. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a história da gente dar qualidade para o sono. Teve uma noite que eu não dei qualidade para a minha noite, tive uma discussão, uma coisa assim, e à noite eu dormi e sonhei que eu estava levando um tiro no meio da testa e que eu morria e que eu acordava. E aí eu acordei na hora que... Aí eu morri e pensava, nossa, não acredito que eu vou morrer agora. E acordei no meio da noite e fiquei com esse sonho assim, me fazendo mal o resto do dia. E aí me caiu muito forte a ficha do quanto é importante preparar o sono. E na hora eu já sabia, eu tive esse sonho por causa do estresse que eu passei. Ele fabricou essa noite para mim. Então eu gostei muito de tudo que a gente aprendeu até aqui, mas eu sinto que ainda tem um longo caminhar, né? Que o Fábio veio com essa história, acho que ele pode lançar o módulo 2 aí, para a gente continuar essas discussões, né? Aí teve a história também da tribo, dos índios felizes lá, que o Fábio já tinha falado isso, inclusive eu vou conhecer essa tribo agora em julho, aqui no final de julho. Estou indo para lá. É para lá onde? Para a Amazônia. E achei muito interessante, eles acordam, a primeira coisa que é cada um perguntar um para o outro o que sonhou, como foi sua noite, o que você sonhou. E é isso, só tenho a te agradecer, Fábio, por ter aberto mais esse canal. Eu sinto que o meu canal está muito preparado para trabalhar essas questões. Não é à toa que eu sonhei muito a minha vida inteira e continuo sonhando, né? Tô firme nas meditações e pretendo continuar o estudo porque eu ainda tenho dificuldade. Tem alguns sonhos que é muito fácil. Você faz assim, você já sabe do que se trata. Agora tem outros que é engraçado que eu até fico investigando se não é o meu subconsciente, eu mesma querendo me boicotar, sabe? De não querer saber aquilo, porque Sim. Aquilo é importante. Falando, será que é isso? Sabe? É que aparecem tantas questões, né? E que aí eu fico falando, meu Deus do céu, eu vou ligar pro Fábio, vou perguntar, aí você não vai ter paz mais na vida. Tem um grupo lá, ó, é para isso, né? Então só quero te agradecer muito, muito, eu adorei, estou recomendando para várias pessoas o próximo grupo que você for abrir e agradecer aí também a toda a turma
que teve uma super paciência para ler os sonhos, opinar. Obrigada mesmo. Tá É legal. isso. Eu não sei se estava aí no começo, se ouviu que a gente vai ter um encontro na segunda-feira que vem, né? Um extra. Ah, é? É a Roda dos Sonhos. Oba! Vocês vão trazer os sonhos, a gente vai todo mundo trabalhar nos sonhos. É uma coisa prática de trabalhar Amei. nos sonhos, tá? Depois no grupo lá eu conto e mando mensagem para vocês. Essa Tá. no começo, que é a Roda dos Sonhos, né? Perfeito. Mas é isso, Mariana. Assim, acho que você já trabalha bastante com sonhos, né? Você já tem um acesso bem conectado aí a eles, né? Eu vi pelas suas postagens, Mas é isso mesmo. Tem uns que são fáceis de lembrar, a gente mata na hora a charada, né? E tem Sim. outros que ficam aí, e tudo bem, né? Ficam aí, em algum momento a gente cai a ficha. Às vezes tem sonhos que eu volto assim, muito tempo depois, e eu compreendo muito tempo depois, né? Uhum. E às vezes até é uma estratégia do próprio sonho, no sentido do sistema onírico, né? Que não necessariamente a gente precisa saber tudo naquela hora, entendeu? Sim. Ele trabalha muito numa timeline, num ritmo diferente, né? Eles têm os sonhos vão nos preparando para a vida, né? Então, Sim. falou ali, a Aline falou da sementeira, né? Os sonhos vão jogando umas sementes ali, aquilo gera uma dúvida, você não entende direito o que é. Depois ele joga uma coisa um pouco mais elaborada, mais uma informação. E muitas vezes, às vezes, a coisa é tão importante que é melhor ir gradualmente, né, acessando a informação, né, do que de cara já matar. Porque a gente precisa, muitas vezes, de um tempo, né, para absorver, para processar, para compreender aquilo lá. Então, é natural, tá? A gente saber. E outra coisa, isso que você falou, nosso subconsciente, por isso eu recomendo mesmo que vocês assistam o Inception, né, se é que não assistiram aquele filme, A Origem, porque ele é muito bacana, porque ele fala dos sistemas de defesa que tem no subconsciente. Isso é real, isso que você falou é real, não é? Sim. O nosso subconsciente, ou alguma subpersonalidade nossa, né, cria alguns obstáculos, né, para evitar que a gente acesse determinado tipo de informações naquele momento. Então, muitas vezes, eles ficam escondendo informações nossas, né? Então, a gente tem que... Por isso que a gente trabalha na edição, muitas vezes, no sentido de negociando com essa pessoa da resistência, entendeu? Para criar uma condição de acesso à informação. Sim, é isso. Tá bom, obrigada. Então, traga seus sonhos aí, segunda-feira que vem tem mais. Tá. Obrigado, querida. Nada. Muito bem. Quem mais? Pode ser eu? Pode. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Também gostaria de agradecer muito a concepção desse curso e o desenvolvimento das meditações. Acho que outras pessoas também já falaram do quanto a qualidade do sono aumentou e para mim foi um divisor de águas mesmo, assim, porque eu não dormia tão bem assim, sabe? Já tinha um tempinho, não passava de 7 horas, 8 horas, e eu tô dormindo 11 horas final de semana, assim, tá maravilhoso. E tô dormindo, tenho várias noites de sonos bem profundos e acordo muito mais descansada. Então, realmente, para mim foi uma mudança bem grande. Então, primeira coisa, gostaria de agradecer por isso. Eu me identifiquei muito com o que a Isa falou, e acho que com a Graziella também. Eu já não lembrava mais dos meus sonhos, né, ultimamente. Acho que acordava e apagava o sonho. Não estava muito aberta para estava muito ligada, né, nesse acontecimento, sonho, né, na nossa vida. E depois que eu comecei a fazer o curso, as meditações, eu realmente, na primeira noite, já sonhei muito, já anotei o sonho logo na primeira noite. E aconteceu, noites eu não lembrar e noites eu lembrar, mas essa semana acho que eu anotei todos os dias.
Eu tenho uns sonhos muito curtos, quase que uma cena só, rápida. Eu tive um sonho essa semana muito estranho, acho que foi sexta para sábado, que eu sonhei que entravam 3 pombos no meu carro e de repente eu me dava conta, os 3 pombos estavam mortos. E foi isso, só isso o sonho. Mas ele foi tão forte que eu anotei, né? E não sei se tem alguma forma de eu conseguir identificar o que que é, porque foi só isso, assim. Você aplicou o protocolo das perguntas lá? Qual que era a emoção ali no sonho? Ah, eu fiquei com muita aflição, né, das pombas mortas. Eu nem anotei, porque acho que foi tão rápido que eu achei que não tinha muito o que eu anotar, mas acho que a emoção foi a aflição. Aí, o que as pombas representam, não sei, elas são meio sujas, né? Sei lá, são aves sujas de rua. Então, é até interessante você estar falando isso, pegar esse exemplo que você está trazendo e o exemplo que a Mariana trouxe também, né? Que ela falou que levou um tiro, né, no sonho e tudo mais, né? Muitas vezes, esses sonhos mais invasivos, ou sonhos mais violentos, ou sonhos mais assim, isso, assim, claro que não dá para generalizar, né? Não tem 100%, né? Mas é uma possibilidade para a gente considerar. Muitas vezes isso são formas que a gente chama de interferências externas, exógenas, energéticas no nosso campo, entendeu? Interferências energéticas. Dependendo da intensidade, né, ele pode ser configurado até como um ataque energético, que isso rola o tempo todo, não é? Interagindo energias, às vezes energia mental, de alguém que está, por exemplo, fazendo um comentário ruim sobre você para alguém. Alguém está fazendo uma fofoca sobre você, sei lá, qualquer coisa mentirosa até, aquilo pode é um ataque energético, né? Quer dizer, energeticamente é uma coisa ruim. E você pode captar isso de alguma forma, e às vezes isso aparece no sonho, né? Então, muitas vezes, por isso até que, por exemplo, quando a gente faz o sync lá, o programa, a gente sempre cuida muito do campo para dormir, né? De colocar as proteções para dormir, para que evitar que isso aconteça à noite, na hora que a gente está sonhando especialmente. O sol, você quer dizer? Não, tem a outra, não o Sync Dreams, tem lá o sync do aplicativo, né? A gente cuida muito do campo, de colocar esse manto de luz que protege tudo mais durante o dia e durante a noite, né? Tá. Justamente porque tem muito ruído, tem muita interferência que vem do mundo externo energética. Tá Pode bom. ser pessoas, situações, acontecimentos. E às vezes o sonho manifesta isso. Entendeu? Então, assim, 3 pombos entrando no seu coisa, que você considera como sendo uma coisa suja no teu carro, que é o teu corpo, digamos assim, ou o teu campo, né? Pode ter sido alguma coisa que aconteceu nesse dia que entrou no teu campo, entendeu? Que o sonho está te mostrando. Tá. Por exemplo, tá? É uma possibilidade. Faz sentido. Tá? E foi muito louco que agora, enquanto a Mariana falava, eu lembrei de 2 sonhos essa noite. E essa noite eu não tinha anotado nada, porque eu não tinha lembrado de nada. Enquanto ela falava, eu lembrei de 2, porque ela falou de morte, e eu lembrei que durante a meditação, eu dou umas piscadas durante a meditação e sonho durante a meditação, né? Daí eu acordo e continuo a meditação. Nossa. Aí esses eu acabo nem anotando. Mas durante a meditação, nessa noite, de ontem para hoje, eu sonhei como se fosse meu túmulo, e era um formato de cruz, e dentro de uma água amarela. Era um lugar até bonito, assim. E eu olhava para ele de cima, assim, e falava, tipo, depois é para lá que eu vou, sabe? Algo assim. E foi estranho. Foi durante a meditação. E também depois, durante a noite, que eu lembrei agora também, eu sonhei com como se fosse uma obra de arte, como é que fala? Instalação. Uma coisa bem louca, bem legal, assim, eu não consigo nem desenhar, mas umas formas bem legais. Eu não sei se é isso que é a geometria que vocês falaram, mas tinha bastante desenho, assim. Enfim. Falar sobre sonhos de morte, tá? Porque isso são sonhos bastante recorrentes
e sonhos que a gente fica muito assustado, né? Porque às vezes a gente morre ou a gente mata alguém, né? Ou alguém próximo da gente morreu, né? E como os sonhos têm essa qualidade, né? Eles podem ser tanto literais, eles podem estar falando de um possível futuro, né? De um sonho premonitório, não é? Ou ele pode ser simbólico, né? Nesse caso de morte, na maioria das vezes, ele é simbólico. Tá. Embora eu conheça uma pessoa que na família dela, toda vez que a avó, como que era? Toda vez que a tia sonhava com a pessoa morria num período de uma semana. Era uma loucura, assim, tinha casos, assim, 6, 7 histórias dessas, assim, e aí ficava todo mundo morrendo de medo que se ela sonhar comigo, eu tô morto. Enfim, às vezes acontece. Mas na maioria das vezes, os sonhos com morte são sonhos simbólicos, né? Eles simbolizam uma fase nossa que está terminando, um processo que está terminando, às vezes é uma relação, não é? Às vezes a gente durante a vida tem vários ciclos, né? Vários processos, às vezes ele está demonstrando esse momento que está finalizando, quer dizer, é uma morte, né? E a gente passa por muitas mortes e por muitos renascimentos também ao longo da vida. Então é até uma coisa, é um processo natural, né, de morrer e renascer, mesmo estando vivos, né, mesmo durante a vida, né. Então, muitas vezes a gente fica muito assustado com esses sonhos de morte. E às vezes a gente está morrendo, no teu caso, Luciana, esse túmulo, pode ser que está simbolizando talvez um final de um processo, né, está fechando algum ciclo, sabe, alguma coisa que está terminando, né, ou você ir ao mesmo tempo renascendo, né? Iniciando uma nova vida, um recomeço, tá? Tá legal. Mas eu acho que é isso, assim, a minha dúvida também é a mesma, acho que da Graziella, que os meus sonhos são muito, eu acho que foi isso que ela falou, eu tenho sonhado muito com as emoções que eu falei lá no Facebook, vigentes, assim, tudo que eu sonho é muito claro para mim. Eu interpreto e consigo fazer muito bem o eu onírico versus eu real. Então, assim, eu consigo perceber o porquê eu sonhei com aquilo, né? Eu estou sonhando com essa emoção, que é o que eu, de fato, estou sentindo. Mas é isso, para aí, assim, eu não consigo descobrir nada. É tudo muito claro. Enfim, estou treinando, espero que, com o tempo, eu consigo ir para lugares mais longes, né, mais profundos. E é isso. Pensa que os sonhos são um sistema inteligente, né? Os sonhos são, além de criativos, são um sistema inteligente, né? Ele mostra pra gente o que a gente precisa ver naquele momento, tá? Então, não é desmérito nenhum, tá? Você tá sonhando com suas emoções ou com coisas simples ou banais, tem fase da vida que é isso mesmo, não tem também grandes coisas épicas acontecendo necessariamente, tá? Isso não tem problema nenhum, não tem desmérito nenhum, é um processo natural, tá? E ele é um sistema inteligente, ele mostra o que é pra gente ver naquele momento, o que é para ser trabalhado naquele momento, entendeu? Então, ótimo, tá? E na hora que for para uma coisa iniciática, um oráculo, revelatória, uma outra coisa assim mais transcendente, também ele vai aparecer, tá? Não é. E lembre-se, como eu falei, tem questões estruturais e conjunturais, tem questões, biotipos psicológicos estruturais, né, que às vezes são mais objetivos, mais pragmáticos, mais racionais. Então também às vezes os sonhos refletem nisso também. E tem pessoas que têm um perfil mais imaginativo, mais fantasioso. Então os sonhos são sempre uma epopeia galáctica, assim, sabe? Mas no fundo você vai ver a síntese da história ali é uma emoção, é medo, é raiva, é morte, é renascimento, entendeu? Então, e tem a ver também com o seu dicionário onírico. Porque também tem isso, né? Como é que o seu sistema se comunica. E tem sistemas que se comunicam de uma forma mais objetiva, mais prática, mais sintética. Os meus sonhos também são muito sintéticos, né, muito objetivos, porque eu sou uma pessoa bastante sintética e pragmática, de certa forma. E tem pessoas que não, é uma coisa mais artística, é mais lúdico, é mais, sabe, é mais simbólico. Enfim, depende do teu dicionário onírico, entendeu? Do seu... da sua linguagem, do seu sistema onírico, tá? Então, não é desmérito nenhum ser como você está relatando, tá bom? Não quer dizer que não está desenvolvida ou não, como a Isa falou também, não tem essa. Estamos todos
muito bem, né? Nós estamos só, o treino vai facilitando e vai ajudando a gente a conectar e entender. Joia. Obrigada, mesmo. Bom, muito legal. Valeu. E aí? Next. Quem quer fazer a sua síntese? Eu gostaria, Fábio, tudo bem? Vamos lá, quem está falando? Cláudia. Cláudia. Deixa eu te achar no vídeo aqui, Cláudia. Tudo bem? Ah, tá aqui. Cláudia. Boa noite. Tudo Quero bem? agradecer também como ao grupo, essa egrégora que se formou. Eu tinha uma impressão limitada do que seriam sonhos. Eu não via a possibilidade até então de interagir com eles. Sempre recebia os sonhos como mensagens de momentos e às vezes premonitórios também, mas olhar para essa síntese, né, do que seja o momento, as emoções, o que seja o poder da interferência e da criatividade na vida através deles, foi muito legal. Eu confesso que eu sou muito indisciplinada e às vezes eu vou ouvir a meditação, eu apago. Quando me sinto cansada, não me recordo. Foi ótimo perceber que a disciplina de anotar os sonhos ou registrá-los de alguma forma ajuda o processo do autoconhecimento. E então, assim, me enriqueceu muito e está me enriquecendo essa sistematização que você compartilhou, de você observar. Eu gosto da observação e esse encadeamento que traz para a vida. Então, realmente, tenho modificado. Muito legal isso. Obrigada. Era isso que eu queria compartilhar com você e com o grupo também. Tá bom, Cláudia. Obrigado você pela partilha aí. Veja, apagar durante o sono não é indisciplina, tá? Desculpe, apagar durante a meditação, durante o sono, com certeza. Apagar durante a meditação não é indisciplina, né? Porque essa meditação foi feita para pessoas dormirem mesmo, para pessoas apagarem, pelo menos no primeiro momento, né? Que é para a gente relaxar, para a gente treinar e ritualizar a entrada nos sonhos, né? Para a gente se acostumar a ter essa preparação, não é? E aí criando, né? Camadas de, como digo, essas plataformas, esses andaimes, né? Que vão ajudando a construir no nosso subconsciente essas estruturas, né? Que vão facilitando a gente conectar com o campo dos sonhos, acessar os sonhos e receber as mensagens, as informações e trabalhar com eles, né? Então, mesmo dormindo, você está fazendo a meditação, olha que maravilha. Você pode dormir e fazer a meditação. Não, realmente, é o que eu me apoio. Mas também, assim, de tentar fazê-la fora do horário de me preparar para dormir. Até para que eu experimente outros aspectos dela também, né? Efeitos, e perceba conscientemente. Não no nível inconsciente, que às vezes eu não me recordo. Então, mas a ideia, a estratégia da meditação, agora eu posso contar para vocês a verdade por trás, os segredos por trás da meditação. Ah, tudo bem, faça isso. Não, isso eu vou contar na última aula, não vou contar. Ah, não, aí eu vou ficar curiosa. Eu estou falando isso, mas na verdade eu até falei na primeira aula que a ideia, no primeiro momento, é criar essas plataformas no subconsciente mesmo, né? Então, você dormindo ou não dormindo, beleza, não tem problema dormir, né? É esperado mesmo, porque a gente não tem esse treino de estar em teta, né? E estar desperto, então é normal mesmo. E aí a ideia depois, é claro, fazer a meditação em outros horários sem dormir, né? Para você entender a lógica, compreender a sequência toda e poder depois fazer, né? Você guiando a você mesmo nesse processo, né? Ou seja, por isso que tem essa meditação aí, a Sync Dream Zero, é para isso. Coloca lá de fundo e aí você mergulha no teu sonho, faz as edições que você quiser, de vários sonhos, no teu ritmo, do teu jeito, né?
Tá? Então ela foi construída assim, criando essas estruturas no subconsciente e depois trazendo para o consciente mesmo, né? E aí, tendo a estrutura criada no subconsciente, facilita o trabalho no consciente, entendeu? A ponto de que aquilo que eu falei para o Eduardo, quando ele falou, muitas vezes eu fecho o olho, eu vou lá e já vou direto e já faço a edição direto. Agora, eu faço isso por quê? Porque eu fui construindo esses andaimes, essas plataformas, entendeu? E aí, sobre essas estruturas, fica mais fácil a gente fazer a coisa direta, entendeu? Assim, fecha os olhos, entra no sonho, muda essa energia, entendeu? É tudo meio quântico, mas a gente vai passo a passo, gradualmente fazendo, tá bom? Sim. Obrigado. Com certeza. É doideira, né? Por isso que eu não podia contar antes, entendeu? Senão não tem falar. Agora eu já estou sabendo. Muito bem. Quem mais? Quem falta? Posso eu, Fábio? Gênia, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Acho que é uma experiência muito enriquecedora. Acho que o teu chamado me fisgou, certo? Por um momento que fazia muito sentido. Eu consegui dar uma atualizada no aplicativo, no sistema Sonhos. Acho que algo que a minha disciplina com sono, eu já venho tentando trabalhar muito isso, porque eu vou deixando para dormir mais tarde, e isso eu sei que me atrapalha muito, e também ajudando a ter um cuidado, uma amorosidade, e, consequentemente, talvez até uma dificuldade que eu sempre tive, talvez um receio de sonhar, um medo de entrar profundamente nos sonhos, no inconsciente. Então, uma resistência que está me ajudando assim, a brincar mais com isso, essa neuroplasticidade de brincar e poder fazer amizade com esse inconsciente, certo? Então, acho que isso tem sido muito bom. Fiquei mais atenta, o cuidado, os sonhos, eles vêm e revelam muita coisa. Às vezes eles se consolidam, eu não leio, a indisciplina de não anotar, falo, vou deixar, igual alguém falou aí, né? Vou deixar para depois, e depois não lembro, mas ficam algumas frases, né? Tiveram duas frases que eu até anotei para poder falar um pouquinho, que depois do seu chamado, na sequência já veio um presente da minha filha para eu entrar, eu até comentei com você, para ir no feriado, numa meditação que foi no equinócio, né, do 21 lá, mas não era por isso, era umas experiências oníricas e a questão do corpo, e que foi muito bom. Eu fui para lá e consegui trabalhar corpo e junto com o seu trabalho foi muito legal, muito maravilhoso. Então, que vieram, que era assim, Senhor dos ventos, Senhor dos sonhos, a arte da reinvenção. Que é essa plasticidade que acho que a gente vai trabalhando e podendo editar, né? Acho que isso foi muito legal. Uma outra que foi bem recente, de ontem para hoje, que era assim, sonhei, lembrei, falei, não, vou deixar para anotar porque está muito claro. E depois, quando eu acordei, mas é bem que tinha uma mensagem, eu lembrava das palavras, eu não lembro as palavras exatas, mas assim, agora mais do que nunca, o que vale são as sutis conexões ocultas. Tipo, não tem que preocupar, porque eu estou numa fase assim, eu estou assim, relutante em ir para as mídias, não quero conversar muito na mídia, não quero, enfim. Mas, tipo assim, não preocupa, não. O que importa mesmo são as conexões sutis ocultas. Então, foi bem legal. Eu estou num momento de muita transformação no meu escritório, nas minhas 2 empresas que eu estou consolidando, mudando uma porção de coisas. Então, eu estou no meio de uma mudança estrutural de tudo, de profissional, né, de uma nova reinvenção.
Então, acho que a meditação é bacana. E é isso, né? É gratidão. Que bom, Regina, que bom te ouvir, que bom que você ouviu o chamado. Eu entendo bastante essa mensagem também do momento atual, tá? Porque eu sinto a mesma coisa também. A importância da gente estar trabalhando nas conexões sutis, ocultas, né? Parece que é um momento que eu, pelo menos, tenho agido muito assim, no sentido de que às vezes não dá para escapar da mídia, né? Porque você tem que divulgar as coisas, os trabalhos, etc. e tal. Mas, assim, o trabalho da gente ficar um pouco mais, me parece que um momento, né? Leitura do momento é para a gente atuar um pouco mais no sutil mesmo, no indireto, sabe? No subjetivo, trabalhando nesse momento que a gente está passando agora, né? E tem momentos que são o contrário, né? Tem momentos que é para ir com a banda para a rua e fazer barulho, tudo bem. Tem momentos que é a hora de realmente, né, fazer. Então, eu entendo essa mensagem. E o trabalho com sonhos é exatamente isso, né? Agora, você quando fala de neuroplasticidade, você falou da ciência, né, da neurociência por trás do Think Dreams, que é justamente isso, né? Trabalhar, especialmente no 3, né, que é fazer a edição dos sonhos, né, e programar os sonhos, né? Isso aí, o que, assim, cientificamente, o que embasa essa possibilidade é a neuroplasticidade, né? A possibilidade da gente plastificar, né, usar da plasticidade do nosso cérebro, né, para mudar as sinapses, os roteiros sinápticos, a configuração sinápticas, né, as nossas as funções todas que se manifestam diretamente no sonho, a partir da imagem do sonho. Então, a partir da imagem do sonho, a gente consegue mudar uma configuração sináptica, né? Porque os nossos padrões, por exemplo, um padrão emocional, um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, ele é uma trilha sináptica no cérebro, né? Ele é que nem o risco, né, num disco, né, num vinil, tem aquela trilha, né? Então a gente fica repetindo aquele padrão porque é uma trilhazinha que a água cai ali e corre sempre daquele caminho, né? Quando a gente pega isso no sonho e através do sonho a gente muda a imagem do sonho, edita ele, a gente está criando, irrigando esse riozinho aqui, essa trilha, e criando novas possibilidades sinápticas. Ou seja, a gente está transmutando mesmo o nosso padrão, né, sinapticamente, neurosinapticamente, né? Então, novos caminhos neurais, né? Novas trilhas. Né? Aí foi uma coisa muito legal que nessa mudança toda eu reencontrei, eu até trouxe aqui, né? Os sinos. Que estavam guardados lá, e aí são vários, né? Eu falei, vou pegar para mostrar, porque eu acho que está vindo pelo som. E todos os instrumentos musicais que eu tinha, que estavam guardados, com essa mudança, eles vieram, né? O som. E que acho que foi muito legal. Rapidamente, eu tive um sonho lá no Vale do Matutu, onde eu me embrenhei, que era, assim, numa geladeira, estava cheio de marmitas, e aquelas marmitas, eu tinha uma pessoa, né, que era uma pessoa que eu escolhi há muitos anos atrás, que foi, assim, alguém que veio aprender, que veio conversar, e que era, assim, uma sucessora, né, sei lá, estava formando gente. E com essa moça, eu estava muito irritada com ela, na atualidade, certo? Mas que eu pegava a marmita e eu começava a falar as coisas para ela, de tudo aquilo que estava guardado na geladeira. E era o aniversário dela no dia 21, real, certo? Quer dizer, real. O campo aqui, né? Porque tudo é real. Mas eu dava falando exatamente as questões incomodativas, etc. E depois, quando eu acordei, a primeira coisa foi eu né? Dizer, puxa, mas que crueldade, que não sei o quê. O julgamento que eu fiz ao acordar de mim mesma. Mas, na sequência, eu falei, puta presente de aniversário, sabe? E aí eu me diverti um pouco, né? Com a tal da crueldade, que é cristã, né? Que a gente não pode ser má, etc., né? Então, acho que foi um sonho, que eu não sei se eu peguei tudo, mas foi bom.
Enfim, é isso. Gostei dessa imagem de guardar as coisas na geladeira, né? Cheio de marmitinhas. Né? Muito bom. Pode ser, né? Vamos decodificando aos poucos, né? Sim, sim. A ideia da edição, né, é que quando a gente também não entende tudo do sonho, é para voltar lá e perguntar para o próprio sonho o que é isso, né? A gente já sabe, já edita. A gente não sabe, pergunta, né? E aí ouve o que o sonho tem para nos dizer. Né? Legal, Fábio. Parabéns, muito bom. Muito bom, querida. Vocês todos. Eu participei pouco feliz que o grupo está lá ativado, que eu também, num momento muito complexo, né, de segundas-feiras, etc., mas estou aqui e estou feliz. Obrigada. Obrigado. Bom que você veio. Segunda-feira tem mais, hein? Você viu a notícia aí, né? Eu vou ter que desmarcar de novo um outro compromisso, mas eu quero estar. Tá? Traz os sonhos aí pra gente semana que vem. Tá bom. Muito bem. Quem que ainda não falou? Quem que falta aí? Tem mais alguém? Tem umas pessoas que estão aqui, não sei se estão, mas não estão. Às vezes está só o nominho aqui da pessoa, mas a pessoa não está. Tem mais alguém que quer falar? Quer fazer a sua síntese? Oi, Fábio. Oi. Luiz. Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem? E aí? Eu não tô pondo o vídeo aqui que eu tô meio pelado. Ah, é? Opa. Legal. Boa noite. Desculpe o atraso, entrei agora depois das 9 só e estava comendo alguma coisa aqui. Ah, legal. É a síntese, né, de cada um, né, pelo que eu tô vendo. É a síntese da tua experiência, esse processo. Sim. Bom, eu acho que eu parei no relaxamento do pulmão esquerdo. Uhum. Que é aquele momento da meditação ali que me chamou muita atenção. Relaxamento do pulmão esquerdo. Ali para frente eu apagava. Então, eu tô nessa fase, né, que eu comentei ali no Facebook pessoal, com a minha filha muito nova e com 10 meses, não dormindo bem, né? E ela acorda direto. Então, quando eu consigo dormir, eu acho que eu não tô conseguindo aproveitar muito para fazer os trabalhos das meditações, né? Uhum. Mas a meditação 1 eu consegui alguma coisa, eu percebi que eu comecei a lembrar mais, né? De alguma coisa que eu sempre sonho, alguma coisa que eu sonho, sonhos mais ordinários mesmo, nada muito simbólico. Eu sonho a partir acho que das 6 da manhã mesmo. Então são sonhos criativos assim, vêm como cenas, né, fragmentadas. Mas consegui postar um sonho lá, né, que foi o da moto, que eu subi no morro, e aí você deu a interpretação da questão da elevação da vibração. Que eu fiquei na dúvida o que era a elevação da vibração em relação às ondas cerebrais. Quando a gente eleva a vibração, você estava falando mais simbolicamente, elevar a vibração, né? Ou mais literal mesmo, né? Como que elevar essa vibração durante o dia também, né? Aí você falou que era mais questão de estar bem, né? Quando a gente está se sentindo bem, está com a vibração mais elevada, com emoções mais positivas, né? Uhum. Então eu aproveitei de tudo, mais isso, esse sonho que foi um pouco mais... Teve um pouco mais de sentido, né? Falando sobre essa história de vibração, deixa eu fazer essa informação. Chegando no final das meditações, acordado. Tá.
Então, sobre essa história da vibração, né? Desculpa que eu não ouvi. Cortou. Eu vou repetir aqui. Falando sobre isso que você comentou, sobre algumas pessoas perguntaram lá no grupo, né? Eu estava querendo dizer com vibração alta, né? Quando a gente sonha, né? A gente tem várias ondas cerebrais, né? A gente fala, tá em teta, tá em delta, mas na verdade são várias ondas que estão rolando, né? Que tem a predominância de algumas delas que caracterizam a frequência principal que a gente está. Mas é um mix de ondas cerebrais, tem ondas em alfa, teta, delta, né? E independente de cada estágio, tem a predominância maior de alguma delas, certo? Então é um mix de ondas, tá? Agora, quando a gente fala assim, estou em teta, existe uma faixa de teta, entendeu? Então, mesmo quando você está numa frequência, e mesmo quando você está em beta, por exemplo, no estado desperto, né? Eu estou em beta, né? Também tem uma faixa de frequência. Você pode estar na parte de baixo da faixa, você pode estar na parte de cima, você pode estar no meio. Tem um espectro, entendeu? Então, a gente fala genericamente, estou em beta, mas a gente pode estar vibrando bem no comecinho de beta, quase dormindo, ou pode estar quase em gama, que é 40 Hz, que é um estado de superagitação, né? Então, entender que tem essas camadas, essas frequências, tá? Então, é tanto literal quanto simbólico, tá? Estar em uma alta vibração estar bem com você mesmo, né? Você sente isso, essa sensação, mas isso também tem uma equivalência em termos de ondas cerebrais, tá? Só para complementar a informação, tá? Ah, sim, sim. Porque durante normalmente a vigília, a gente está nessa faixa de beta, né? Mas como eu trabalho também terapeuticamente, então se você está fazendo, às vezes, uma constelação, é possível que você mude essa frequência cerebral em vigília? Sim, claro. Isso que eu falei, tem uma faixa de frequência. Você está em vigília vai de 12 Hz a 30 Hz, entendeu? Pode estar com 12,1, você pode estar com 29,8 Hz de frequência, em termos cerebrais, entendeu? E isso, obviamente, se manifesta no seu estado, né? Tá? Ok. Tá bom, Luiz. Obrigado, então. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tô ouvidos aqui. Tá legal. Bom, tem uma mensagem aqui da Roma, tá agradecendo. Mais alguém quer falar? Quem falta falar? A Thelma está dizendo que está lá meio sem internet, mas ela colocou uma mensagem aqui. Depois a gente pode ler. Adorei a dica para treinar as meditações durante o dia. Como algumas pessoas disseram, também não consegui meditar todos os dias, mas gostaria de colocar minhas maiores dúvidas, dificuldades, conseguir lembrar e escrever o sonho, ainda que eu acorde de madrugada, mal consigo abrir os olhos, retornar para o sonho, mesmo que lembrasse algum detalhe, não consegui lembrar em outro momento para tentar editá-lo. Sonhos lúcidos, acho que não, que vão exigir ainda muito treino. Tá bom, a gente vai falar disso, de sonhos lúcidos, Thelma. Tá? Mas a gente já está fazendo treino para ter sonho lúcido, tá? A meditação, a Simple Dreams 3 é um treino para ter sonho lúcido, né? Porque a gente está treinando isso. Você está lá em teta, você visualiza você dentro da meditação despertando, né? E programando, editando o sonho, né? Então isso já é um treino para ter sonho lúcido, tá bom?